Bom dia! Estamos iniciando o programa Debates e Opiniões, direto aqui dos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões, pelo www.radiosantaisabel.com.br. Estamos aqui já de imediato com a nossa matéria de capa. Projeto de lei enviado ao Congresso por Michel Temer no último dia 22 para privatizar a Eletrobras também mexe na forma como o consumidor pagará a conta de luz. Uma indenização multibilionária às transmissoras de energia elétrica. E o cliente pode ter que arcar com essa fatura por 30 anos. Esta é a manchete: venda da Eletrobras cria taxa extra por 30 anos. Michel Temer, assim como os governadores do PMDB, do PSDB, do DEM, do PSD, do PPS, do PTB, governadores e prefeitos, têm uma visão extremamente privatista, aonde que o Estado é colocado à disposição da iniciativa privada. Há uma inversão de prioridade que esses governos fazem ideologicamente. A ideia deles é se utilizar do Estado, ou seja, se utilizar dos impostos que nós pagamos para que as grandes empresas, os grandes conglomerados empresariais lucrem mais ainda. Então, a venda da Eletrobras cria taxa extra por 30 anos na conta de luz. Esta é a lógica, né, para que já tenham os compradores da Eletrobras, já tenham lucro garantido pelos próximos 30 anos. Então, diz a notícia: Michel Temer quer vender a Eletrobras e repassar a conta do pacote de incentivos ao povo brasileiro. O projeto de lei enviado ao Congresso para privatizar a estatal também estabelece que o consumidor pagará na conta de luz uma indenização multibilionária às transmissoras de energia elétrica. E o cliente pode ter que arcar com essa fatura por 30 anos. Medida é distorção da política para redução de conta de luz criada por Dilma Rousseff em 2012. E ainda vai botar a culpa na Dilma. O projeto de lei, a medida, né, que é distorção das medidas de Dilma para reduzir a tarifa energética em 2002, a proposta enviada ao Congresso este mês dilui o pagamento dessa indenização por 3 décadas e faz uma mudança crucial na forma como a dívida assumida pelo governo e repassada aos consumidores é corrigida. No lugar do chamado custo de capital próprio, entra uma taxa de remuneração definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Na prática, isto significa trocar um índice de 2 dígitos por algo em torno de 7% a 9%. Inicialmente, a mudança valerá apenas para transmissoras de empresas subsidiárias da Eletrobras, como Furna, Chesf, Eletronorte e Eletrosul. A Eletrosul é a que alimenta a CE, a nossa CE. Então, nós vamos pagar aqui a CE, os consumidores da CE, da AESul, vão pagar essa taxa. A intenção do governo, no entanto, é permitir a adesão de outras empresas como CEMIG, CETEP e CE. No total, a conta chega a 62 bilhões. Ela é subdividida em 2 rúbricas. A maior e mais
polêmica parte diz respeito à chamada remuneração, que são os juros que compensarão o valor que não foi pago às empresas entre 2013 e 2016. Sozinha, essa fatura chega a 35 bilhões. O valor do reajuste que será efetivamente pago pelo consumidor, porém, depende de outras variáveis que afetam a conta de luz, como subsídios, custos de geração de energia e comportamento do dólar, entre outros, e é devido anualmente de acordo com cada distribuidor. Portanto, pagaremos a conta de uma coisa que não deveríamos pagar, porque se o governo assumiu, o governo que tem que bancar esse subsídio. E esse mesmo governo que nega o subsídio ao povo, garante grandes subsídios às empresas, grandes empresas. Né? Grandes empresas, grandes lojas, grandes bancos têm subsídio na conta de luz. Isto é uma vergonha. É uma vergonha o que o governo de Michel Temer permanece fazendo com o povo e com o Brasil por um todo, né? Onde que só meia dúzia de grandes empresários têm grandes benefícios. E o médio, o pequeno empresário, o povo em geral, o trabalhador, não tem esta facilidade, vamos dizer assim. Vídeo. O ONU pode anular julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, diz o advogado. Os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva, que o defenderam durante toda, e ainda estão defendendo durante toda a Operação Lava Jato, no julgamento de recursos da 8ª turma em Porto Alegre, o advogado Cristiano Zanin, Geoffrey Robinson e Valesca Teixeira Martins, tá? estão encaminhando o caso, o recurso, né, desse julgamento à ONU, para que os tribunais internacionais possam, primeiro, conhecer esse processo que a defesa e grande parte da população brasileira entende como um processo ilegal, né? Um processo que não demonstrou em nenhum momento provas cabais do envolvimento do ex-presidente Lula. E então os advogados de defesa de Lula vão pedir a nulidade desse julgamento de Lula na ONU. Vamos ouvir aqui o que traz o Zanini para a gente. Hoje foi autorizada a venda do apartamento. Foi colocado em leilão, né? Foi colocado em leilão. Certo. Interfere de alguma forma, favorece a defesa, prejudica, tem alguma... Na verdade, eu ainda nem li a decisão, ela foi proferida no final da tarde, eu estava vindo para cá, então precisamos fazer uma análise realmente da decisão antes de poder comentar algo. Não seria adequado fazer um comentário sem conhecer a decisão e sem ter conhecimento pleno daquilo que foi decidido. Cristiano, que gostaria, de alguma forma, até exagero, exatamente o que foi isso para a gente? Na verdade, a própria leitura dos votos no último dia 24 reconheceu que o ex-presidente Lula jamais teve nem a propriedade nem a posse. Fala-se em atribuição da propriedade, um conceito que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. E um conceito também diferente da acusação que foi feita, porque, inclusive, durante o julgamento, eu pedi a palavra para observar que a denúncia falava em transferência da propriedade.
E é isso que, sobre isso que o ex-presidente Lula se defendeu ao longo da ação. Então não pode um julgamento jamais mudar aquilo que constava na acusação pelas circunstâncias ou porque a defesa mostrou que aquilo não era correto. O que nós temos nesse caso do triplex, assim como em outros casos, é uma acusação em andamento. Ela é formalizada e a partir do momento em que a defesa vai desconstruindo aquela acusação formal, novos elementos vão sendo adicionados até se chegar a uma condenação que não tem relação com a denúncia feita inicialmente. E esse é um dos vícios do processo, é um dos motivos que devem levar à nulidade do processo. Falou, senhor, aqui em anulação na STF, né? Sim. É uma possibilidade, o senhor acha? Sim, porque além do aspecto de que o ex-presidente não praticou o crime de corrupção, de acordo com o que está estabelecido na lei brasileira, porque não estão presentes os elementos necessários para a configuração desse crime, o processo é marcado por uma série de violações, tanto a regras de competência, como também ao direito de defesa, e isso acarreta a nulidade. São múltiplos os aspectos do processo que podem e devem, ao nosso ver, levar ao reconhecimento da nulidade. A defesa vai buscar isso? Sim, isso já está colocado no recurso de apelação. Nós exploramos essas nulidades e elas continuarão sendo abordadas porque são absolutamente relevantes. Ali houve, como já foi dito aqui hoje, inclusive, a escolha de uma jurisdição. E isso é incompatível com a Constituição brasileira. Os procuradores escolheram o juiz Sérgio Moro, afirmando que recursos de 3 contratos específicos da Petrobras teriam sido usados para dirigir a ele vantagens indevidas. E depois, na última decisão do processo, depois que a defesa demonstrou a impertinência dessa informação, o próprio juiz teve que reconhecer que não existe nenhum recurso da Petrobras identificado que tenha sido destinado ao ex-presidente. Isso mostra que toda a competência, o local onde correu a ação foi construído a partir de uma hipótese que não era cabível e era falsa desde o seu início. Cristiano, a ação que vocês estão conduzindo até a ONU, o que ela poderia interferir no processo envolvendo o triplex e o ex-presidente Lula? Se a ONU aceitar julgar o mérito do nosso comunicado, ela poderá reconhecer que o sistema de justiça brasileiro cometeu grosseiras violações a garantias fundamentais do ex-presidente Lula, inclusive deixando de dar a ele um julgamento justo, imparcial e independente. E isso, ao nosso ver, deve levar as autoridades brasileiras a dar cumprimento a uma decisão do comitê e restabelecer e restaurar as garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Eu acho que são duas questões diferentes. Primeiro, quando a gente começa a cogitar se as decisões da ONU podem ser cumpridas no Brasil, nós estamos esquecendo o fundamental, que é discutir se ocorreram graves violações a garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Esse é um ponto muito importante. E se isso for reconhecido pela ONU, nós vamos exigir que o Brasil dê cumprimento, porque foi o Brasil que reconheceu a competência dessa instância internacional para analisar casos de violações a garantias fundamentais. Obrigado. Então, essa é a estratégia, né, da defesa do ex-presidente Lula para com o caso do triplex, que, como eu disse, não tem provas, né? O juiz Sérgio Moro, agora, essa semana que passou, autorizou o leilão, só que esse apartamento está em nome da OAS, que já o teria hipotecado junto à Caixa Econômica Federal. Então, quem vai assinar a entrega do apartamento é a OAS, os proprietários da OAS, que irão entregar a escritura ao próximo comprador após o leilão aí que Moro disse autorizar.
Não tem. O presidente, tudo que o presidente Lula tem está congelado, está bloqueado, né? E está nas contas dele. E esse dinheiro que está nas contas é explicado na sua declaração de imposto de renda. São 10h17, a gente vai para os nossos apoiadores e já voltamos.